Os miomas uterinos são nódulos benignos que aparecem e crescem num grande número de parte das mulheres no mundo todo. Na grande maioria das vezes, esses nódulos, esses miomas, são assintomáticos, ou seja, a paciente não percebe absolutamente nada. E, nesses casos, não se deve fazer absolutamente nada com esses nódulos, porque são totalmente assintomáticos. Algumas vezes, esses nódulos são muito volumosos, adquirem um volume muito grande, ou a paciente tem muitos nódulos, múltiplos nódulos. Nesses casos, isso pode levar principalmente a um quadro de sangramento, ou seja, é aquela paciente, é aquela mulher que sangra vários dias no mês, a menstruação dura 3, 4, 8, 10 dias e em grande volume. E isso pode levar tanto a um desconforto, a uma perda de qualidade de vida, como inclusive pode levar até quadros de anemia ou da perda sanguínea a longo prazo. Em outros casos, esses miomas podem ser o fator que dificulta uma eventual gestação, uma gravidez. Então, ou os nódulos de mioma dão problema sangrando, ou eventualmente esses nódulos de mioma podem atrapalhar numa gestação. Quais são os tipos de tratamento que nós temos para o mioma? Desde não fazer absolutamente nada, quando esses nódulos são assintomáticos, até tratamentos à base de medicamentos orais ou injeções de hormônios que bloqueiam o ciclo e fazem reduzir esse sangramento menstrual. A cirurgia, que podem ser divididas em duas cirurgias. A miomectomia. O que é a miomectomia? Retira-se apenas os miomas do útero. O cirurgião abre a pelve da paciente e retira somente os nódulos miomatosos. Ou a esterectomia. O que é a esterectomia? A esterectomia é a retirada total de todo o útero. Então, também é uma maneira de tratar os miomas. Um outro tratamento é a embolização dos miomas. O que é a embolização dos miomas? Através de um orifício, de uma inserção de um pequeno catéter que nós realizamos na virilha da paciente, nós vamos com esse pequeno catéter até as artérias uterinas que nutrem, que dão sangue para esse mioma, e nós embolizamos. O que quer dizer embolizar? Nós injetamos uma substância, que no caso são as partículas, são pequenas bolinhas que vão lá e entopem o fluxo sanguíneo que nutre o mioma. O que acontece com isso? Esses miomas param de provocar o sangramento e tem uma redução significativa do volume ao longo de alguns meses. Não existe um único tratamento que seja o melhor na abordagem dos miomas uterinos. Existe o melhor tratamento para cada tipo de paciente. Quais as pacientes se beneficiam da embolização? São dois grandes grupos de pacientes, de mulheres que se beneficiam da embolização. A primeira delas são aquelas mulheres que já têm prole constituída, ou seja, elas já têm filhos, não querem mais ter filhos, têm aquele útero cheio de miomas, provocando sangramentos intensos e recorrentes todos os meses, e que essas pacientes, por algum motivo, não querem retirar o útero. São diversos motivos que levam a paciente a não querer tirar o útero. Algumas pacientes podem ter aquela sensação de vazio da retirada do útero e não querem, por uma opção filosófica ou às vezes até sexual, a retirada do útero. Nesse grupo, a embolização vai servir para quê? Para o tratamento sintomático, ou seja, vai melhorar esse sangramento recorrente todo mês e essas pacientes não vão mais ter esses sintomas que atrapalham a qualidade de vida dela. Um outro grande grupo de pacientes são aquelas pacientes que ainda não têm a prole constituída, ou seja, são pacientes que querem ou ainda não tiveram filhos ou querem ter mais filhos. Nessas pacientes, muitas vezes a miomectomia, que ou seja, a retirada só dos miomas do útero, pode ser de alto risco. O que é o alto risco que a gente chama? É quando a retirada isolada dos nódulos de mioma pode levar a uma perda de todo o útero. E aí, nestes casos, a última coisa que uma paciente que ainda não tem filhos quer é ter o risco de perder todo o útero. Então, nesse caso, a embolização vai ajudar nesse controle dos miomas e
enquanto essa paciente não tem a gestação tão desejada.